Próximo orador inscrito, o deputado Marcelo Ramos, líder do PSB, pelo tempo de 10 minutos no pequeno expediente. Acesse o site da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, www.aleam.gov.br, e fique por dentro da atuação do seu deputado. Telespectadores da TV Ali, populares que acompanham aqui a nossa sessão. Eu quero tratar de um tema que já foi trazido a esta tribuna pelo deputado Orlando Cidade e pelo deputado Sidney Leite e pelo deputado Tony Medeiros, que diz respeito à repartição do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é uma das principais fontes de receita dos municípios do estado do Amazonas e que vem sendo por uma manobra do governo do estado, e aí ressalve-se que não há nenhuma responsabilidade, deputado Marco Rota, do atual governador, porque é uma lei de 2003, mas há oportunidade do atual governador de corrigir essa distorção que tem causado graves problemas para os municípios do interior do estado do Amazonas. O sistema federativo brasileiro funciona à base da repartição de receitas, ou seja, a União divide uma parte de sua receita com os estados, e o Distrito Federal e os municípios. O mesmo acontece com os estados em relação aos municípios. Acontece que dentro deste modelo, o Brasil sofre de uma absurda injustiça tributária, que compromete o Pacto Federativo, na medida em que a União arrecada muito, os estados arrecadam muito, e os municípios, onde as pessoas moram, vivem de migalhas dos repasses de FPM e ICMS, já que no Amazonas tem pouca ou quase nenhuma capacidade arrecadatória por conta da falta de atividade econômica no interior do estado. Eu peço para o apoio mostrar um mapa que eu fiz da arrecadação do repasse de ICMS de todos os municípios do estado do Amazonas em 2010. Alvarães, durante o ano inteiro de 2010, recebeu de repasse de ICMS R$ 4.874.000. Anuri, R$ 4.963.000. Amaturá, R$ 4.405.000 durante um ano inteiro, Cabo Maciel. Recursos que não são capazes de sustentar com dignidade o povo dessas terras. Abordo hoje uma manipulação que o governo do estado do Amazonas vem fazendo na repartição das receitas de ICMS em prejuízo dos municípios amazonenses. A minha manifestação aqui é em defesa dos municípios e das suas populações, sem olhar quem os governa. Eu não tive apoio de nenhum prefeito, de nenhum dos 62 municípios do estado do Amazonas. O que está em jogo é a sobrevivência dos municípios e da nossa gente. E por isso cumpro o meu dever de trazer ao conhecimento desta casa e do povo o que está acontecendo. A manipulação diz respeito à engenhosa maneira como o governo do estado, o deputado Luiz Castro, criou, através da lei 2826, 3 fundos. O Fundo de Fomento às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento do Estado do Amazonas, artigo 19, inciso 13, letra A. O Fundo em Favor da Universidade do Estado do Amazonas, letra B. E o Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, letra C. O governo do estado, através da citada lei 2826/2003, regulamentou os incentivos fiscais de ICMS, que basicamente consistem na concessão às empresas industriais de um crédito-estímulo. Isso está no artigo 13 da lei. Em 3 níveis, 90,25%, 75%, 55%, mas condicionando, nos termos do artigo 19 da lei, que sejam recolhidos esses percentuais de crédito e estímulo em favor desses fundos, desses 3 fundos. Por esse caminho, o Estado abre mão de recolher ICMS e recolhe contribuições para os 3 fundos, deputado Marco Rota. Por que faz assim? Quando poderia conceder um crédito-estímulo menor e teria o mesmo efeito e a mesma arrecadação. Faz isso para burlar os municípios, transferindo para si parte dos já mínimos recursos que deveriam ser destinados aos municípios. Isto porque, de tudo que for arrecadado a título de ICMS,
por determinação constitucional prevista no artigo 158, inciso 4º, 25% tem que ser destinado aos municípios. E esses 25% são distribuídos na forma da lei. 75% por conta de uma regra prevista na própria Constituição Federal e 25% por lei estadual, a nossa lei que está com índices desatualizados, o que foi bem abordado aqui já pelo deputado Tony Medeiros. Do jeito que faz, recolhe ICMS como se fosse contribuições para os 3 fundos. E assim não entrega a parte que cabe aos municípios. Para que se tenha uma ideia dos valores que os municípios deixam de receber nos últimos 5 anos, os dados disponibilizados pela Cefaz revelam que o total recolhido para os 3 fundos, deputado Luiz Castro, nos últimos 5 anos, foi de 2.691 milhões de reais. 25% disso são 672 milhões de reais retirados dos municípios por conta dessa manobra de não recolher ICMS e recolher para os fundos. Está aqui. O FTI recolheu nos últimos 5 anos 1 bilhão e 400 milhões, o fundo da UEA 880 milhões e o fundo da micro e pequena empresa 416 milhões. Esta abordagem tem o objetivo de fazer com que o governo do Estado deixe de fazer com caridade com o dinheiro que não é dele, é dos municípios. Eu até destacaria aqui o fundo da UEA, que pela sua importância estratégica nos 62 municípios do Estado, pode justificar uma parcela de contribuição dos mesmos para a sua manutenção. Mas os outros teriam sentido com dinheiro do Estado, mas não com recursos dos já tão pobres municípios do interior do Estado do Amazonas. Em relação à FTI, a situação é ainda mais esdrúxula, já que o Estado nos últimos anos retirou 349 milhões, que é 25% desses 1 bilhão e 396 milhões, que seriam repassados para os municípios para fomentar, deputado Vicente, turismo, infraestrutura e serviços nos próprios municípios, com a diferença de que o CMS tem regras legais de distribuição, como eu já mostrei na Constituição, artigo 158, e repasse automático, enquanto o FTI pode ser utilizado segundo as conivências políticas do governante da hora. É como se alguém pegasse um dinheiro teu, reformasse a tua casa com esse dinheiro e ainda te dissesse que estava fazendo caridade. A medida penaliza de uma forma mais grave Manaus e os maiores municípios, que teriam parcela maior desses recursos. Registre que esses municípios já são penalizados pela não atualização dos índices de distribuição de ICMS. O governo do Estado, em respeito à Constituição Federal, tem que entregar o dinheiro dos municípios. No segundo momento, os municípios usarão os recursos conforme as suas prioridades. Deve também o Estado fazer obras e manter programas no interior, em especial nos municípios mais pobres, mas com os seus 75% do ICMS, e não com os 25% que, por determinação constitucional, pertencem aos municípios. Por outro lado, aproveito a oportunidade para questionar a aplicação desses recursos nos fins a que em tese se destinam, e farei requerimentos pedindo essas informações. Os recursos do fundo da UEA, nesses últimos 5 anos, foram entregues integralmente à UEA? Essa é uma pergunta que a Cefaz irá responder através desse requerimento. Como foram aplicados os fundos do FTI? Quem deles se beneficiou? Quais municípios? Nós estamos falando aqui de 1 bilhão e 300 milhões de reais nos últimos 5 anos. Quem administra o fundo da micro e pequena empresa? Neste sentido, estou apresentando requerimentos com o objetivo de obter tais informações. Finalizando a minha fala de hoje, nos próximos dias, irei, além da cobrança, apresentarei uma proposta legislativa ou judicial, objetivando acabar com essa distorção, através da qual o governo do Estado se apropria indevidamente de recursos que não são seus, mas dos municípios. O enfrentamento da absurda injustiça tributária praticada no nosso país e o reequilíbrio do Pacto Federativo passam necessariamente pelo fim dessas manipulações
que concentram ainda mais os recursos públicos e deixam os municípios pobres, cada vez mais pobres, e as populações desses municípios cada vez mais miseráveis. Acho que esse é um desafio e um debate que nós precisamos fazer. É correto criar um fundo utilizando recursos do percentual do ICMS, que deve ser repassado direto aos municípios por determinação constitucional? Esse é um debate. Eu até ressalvo, como fiz no meu discurso, a UEA, que tem uma importância estratégica a justificar que os municípios deem a sua parcela de contribuição para o seu funcionamento. Mas retirar recurso do município, recurso constitucional do município, sob o argumento de investir no próprio município, retirar recurso constitucional do município, sob o argumento de investir num fundo de micro e pequena empresa, eu acho que não é o caminho mais correto. Repito, o atual governador, e já concluo, senhor presidente, o atual governador não tem qualquer responsabilidade sobre isso, salvo a responsabilidade de nos ajudar a corrigir essa distorção a bem dos municípios do interior do estado do Amazonas.